da terceira temporada de Lição em Ação. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou o Lucas, da Igreja em Alma. E essa semana estamos com uma convidada especial que esteve na temporada passada e está aqui retornando, que é a Thalia. Prazer, gente. Sou da Igreja de Paradas de Lucas. É um prazer novamente estar aqui no podcast de vocês. Essa semana, a primeira semana do terceiro trimestre, nós vamos estudar com o tema Confronto Decisivo. Vamos estudar os últimos momentos de Jesus antes de sua morte e ressurreição. Bem-vinda ao primeiro mundo bíblico. Ela fala de alguns momentos decisivos para a morte de Jesus. E fala ali de João 11:43 até João 12:33. E ali tem nesse espaço de capítulos tem algumas histórias. E nós vemos ali a ressurreição de Lázaro, que foi um dos últimos momentos, né, um dos últimos milagres e curas de Jesus, né? A gente vê a questão das pessoas planejarem a morte de Jesus, vê a questão de pessoas que adoraram e acreditaram que Jesus era realmente Deus. E nesses casos a gente vê também as decisões que as pessoas precisaram tomar e como elas agiram em relação a essa decisão de acreditar que Jesus era Deus ou não. Muitos dos judeus acreditavam que Jesus era Deus, mas eles não falavam, porque eles tinham medo da represária dos judeus, dos fariseus. E a gente pode ver lá em João 12:42 e 43, essa questão. Diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E do mesmo jeito que muitos judeus tinham medo de falar sua fé, pode acontecer com a gente hoje. E a lição dessa semana foi uma reflexão para a gente perceber o que tem influenciado nas nossas escolhas ao reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Sim, e esse confronto decisivo, né, como vem no título dessa lição, faz alusão também a um verso que está dentro desse relato bíblico, no verso 25 do capítulo 12 de João, diz assim: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Ou seja, nesse momento ali, diante do que Jesus estava, todas as atitudes de Jesus oferecendo a cada um de nós, nos resta uma decisão, né? Cristo ali, ele traz, mesmo diante da morte, um amor imenso por cada um de nós. E até a lição traz um trecho lindo, que ao considerar suas opções, né, ali Jesus nessa trajetória, Jesus não considerou o céu um lugar desejável enquanto nós nos achávamos perdidos. Então, para Deus, Jesus ali, não era uma opção nós não estarmos ali. Então, ele fez de tudo para isso e para nós nos resta uma decisão, como o verso diz. Se a gente quiser seguir a Cristo, a gente vai ter que perder algumas coisas nessa caminhada terrena. Não, e até é interessante observar como que Jesus amava o povo que tanto odiava ele aqui na Terra. Né? A lição traz aqui na parte de segunda-feira um pouquinho, né? Mas olhando para a reação ali do lado dos fariseus, né? Dos líderes religiosos ali da época, e trazendo muito aqui a visão de Caifás, né? De que ele vendo ali aquela situação, toda aquela movimentação que estava ocorrendo ali dentro do povo de Israel, Caifás observou aquilo ali como se o povo estivesse dividindo, na verdade, né? Como se parte do povo estava querendo seguir Jesus e parte do povo estava querendo ainda continuar ali, né, junto com os fariseus. E aí a ideia maravilhosa que ele teve foi a seguinte: pô, já que está todo mundo aqui começando a se dividir aqui, um lado para Jesus, do outro lado para cá, vamos então matar Jesus, encerra essa história aqui e aí o povo vai se unir novamente. Então assim, a melhor ideia que os líderes religiosos, né, que se diziam ali, né, os tão poderosos e conhecedores da Bíblia, a principal ideia deles foi o quê? Vou matar esse cara que está dizendo ser todo poderoso para o poder voltar para nossas mãos. Porque como a gente comentou aqui, né, muitas pessoas acreditavam realmente em Jesus, acreditavam ali nos atos deles, mas por conta do controle ali social que os líderes tinham naquela época,
eles ficavam com medo de falar, ficavam receosos, assim, não vou falar não, vai que eu começo a falar fofoca sobre mim, eu começo a perder minha influência que eu tenho aqui dentro do povo. Então, como essa questão, né, do pertencimento de uma sociedade, também da influência, também agiu muito naquele momento ali na vida de Jesus. E é interessante porque quando a gente olha para essa história bíblica, a gente sempre se imagina muito distante daqueles homens que faziam mal a Jesus. Mas a verdade é que se a gente não vigiar e orar, a gente pode cair no mesmo problema. De estar pensando, você está ouvindo o que Jesus está falando, mas você não está escutando. Você está ali, presencialmente, na igreja, acompanhando os cultos, fazendo, né, ali as suas ações missionárias, mas você não está, de fato, prestando atenção na voz de Deus, e isso é um problema. Porque esses homens, né, uma parte do grupo, era assim, eles achavam que estavam certos, né, de que Jesus não era o Messias, né, e a gente pensa, poxa, mas era muito óbvio que era. Será que era óbvio mesmo? Para quem não estava prestando atenção nele? Será que realmente era tão óbvio assim? Será que se fosse a gente no lugar deles, a gente teria essa mesma percepção? É algo para a gente poder pensar, né? A gente critica muito, mas a gente não se põe no lugar deles. E um outro grupo também, que é bem interessante a gente falar, é aqueles que se diziam acreditar em Jesus, né? Diziam que realmente Jesus era o Messias, mas eles tinham uma compreensão errada da missão de Jesus Cristo nessa terra. Então eles compreendiam que Jesus viria aqui, faria uma restauração terrestre e que todo mundo ia ficar ali, né, bem, vamos dizer assim, não compreendiam de fato qual era o papel de Jesus na profecia. E essa também é uma questão para a gente pensar. A gente poderia estar entre esse povo, né, que seguia o povo de Jesus, que estava ali, mas não estava entendendo a verdadeira mensagem, né? Então, a gente pode se enganar, a gente pode ser líder, a gente pode se considerar cristão, mas é sempre entender que a nossa base tem que ser a palavra. Porque senão a gente se perde, a gente acaba não fazendo a vontade de Deus. A gente às vezes atrapalha os planos de Deus, achando que está ajudando por uma convicção própria. E fechando aqui esse momento sobre essa reflexão, né? Se a gente não ouvir o que Jesus realmente está dizendo, a gente pode acabar trabalhando contra os planos dele e mesmo assim pensar que estamos do lado certo. É um perigo, né? E aí fica a reflexão também de como ouvi-lo. A gente precisa parar de colocar nossas expectativas sobre Jesus, a forma que ele deveria agir, e deixar ele agir como ele realmente quer agir na nossa vida, né? E para a gente poder fazer isso, é bom que a gente silencie a nós mesmos, a gente silencie um pouco das nossas expectativas para saber quais expectativas de Deus para a nossa vida, né? E assim, a gente examine o nosso coração, lendo a palavra, um momento de oração, mas um momento em que você realmente ali pare um pouquinho, respire no mundo que a gente está tão acelerado e deixe Deus falar com você e com a gente também nesse momento. Bem, como eu estava aqui comentando, né, sobre a questão da gente julgar, né, os personagens, a lição traz exatamente aqui algumas dessas personalidades que aparecem ali, que são muito presentes, querendo ou não, né, durante os momentos de Jesus, né? Aqui traz aqui pessoas como, por exemplo, Lázaro, Maria, Simão, André, Caifás. E a lição traz uma pergunta muito importante, que é com qual desses personagens você se vê neles na situação de Jesus. E eu acho isso muito interessante a gente poder parar para poder analisar um pouco, porque realmente, muitas vezes a gente olha da nossa visão futura, lendo que tudo já aconteceu, já rolou, e a gente fica aqui vendo a situação por cima, a gente tem uma opinião, tem uma visão, mas se a gente estivesse lá naquele momento, muitas vezes a gente poderia ter uma opinião diferente. Né? A gente poderia ter uma visão, por exemplo, como o Simão e Judas teve, de julgar ali a Maria naquela situação, de ver Jesus ali e falar assim, pô, não precisava de tanto. Que isso? Não precisava fazer tanta coisa. Ou até mesmo como Maria e Marta, que falavam assim, precisa sim. Não, é Jesus, é uma pessoa especial, é alguém específico aqui que precisa da nossa adoração. Ou até mesmo como Caifás, que foi uma pessoa que olhou para Jesus e viu Jesus como um inimigo. Uma ameaça. Né? Uma ameaça, alguém que assim, não, tem que destruir essa pessoa, porque se ele continuar aqui, vai começar a me atacar. Então, assim, é uma das coisas que você quiser colocar nos comentários, né, qual você imagina que você seja, mas não é obrigatório, porque aí uma pessoa pode ter as opiniões aí diferenciadas, mas que não é uma coisa que nós precisamos ter.
de olhar para o nosso eu, olhar para o nosso coração e analisar como nós passamos por isso. Que muitas das vezes, eu jogo no mundo atual, a gente escuta uma pregação lá na frente, que a gente escuta aquilo e fala, não preciso disso, isso aí não é nada. Se estivesse aqui, pudesse ouvir isso. Ou isso, pior ainda, né? Se fulano estivesse aqui ouvindo isso e tudo mais. Então, assim, é muito importante a gente poder olhar, analisar isso, e eu acho que esse é o principal ponto de a gente estudar a Bíblia. A gente poder ver essas visões diferentes e começar a agir de maneira diferente também. Isso, e esses personagens têm talvez dois que se destacam aqui, né? Que é Maria e Judas, que ali no mesmo momento, Maria ela vem, faz uma oferta a Jesus, de certa forma, ali, ao trazer um perfume que era muito caro, de nardo puro. Ela derrama ali sobre a cabeça de Jesus, beija os pés dele. E, ao mesmo tempo, no relato bíblico, a gente vê Judas falando assim, poxa, porque esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. Ou seja, parece ser uma atitude totalmente um desperdício, né? Ali vai ser altruísta, mas na verdade a intenção do coração dele era outra. O verso seguinte diz justamente isso. Ele disse isso ele disse isso não porque se preocupa com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa do dinheiro tirava o que era colocado nela. Ou seja, dentro disso, né, continuando a reflexão do Lucas, para você pensar um pouquinho, e a gente também, diante ali do que acontece de Jesus, cada um reage de uma maneira diferente. E essas atitudes, tão importante quanto o que está sendo feito, é o porquê do que está sendo feito. Sabe? A intenção do que estava por trás ali, do que uma palavra bonita que Judas disse, né? Dar aos pobres, né? Uma atitude beneficente. Mas fica aí a reflexão e as nossas atitudes, elas vão revelar, né? Se nós estamos adorando, se nós estamos dedicando ali fé, amor ou missão a Cristo. Mas é uma junção de atitude e intenção do coração que se complementam, e a gente precisa analisar e ver, como a lição traz para a gente também, quais são as lições práticas que a gente pode tirar de toda essa trajetória aí, referente às nossas escolhas, palavras e silêncios também, que o silêncio também diz muita coisa. Sim. E a gente pode ver, em todo o livro de João sempre dá o nome às pessoas e às coisas, né? Teve um relato em 3 livros sobre uma mulher que derrubava perfume, mas a gente não sabia quem era essa mulher. E aí, quando a gente vai em João, a gente vê que era Maria. E num contexto de que estava ali a família dela, né? Estava Marta, Lázaro, que tinha ressuscitado, e que estavam amigos próximos. Então não foi algo aleatório que a mulher entrou para banhar os pés de Jesus. E tem uma outra questão também, que mais à frente, a gente vê que Jesus repreendeu essa intenção altruísta de Judas. E Judas não gostou de ser chamado a atenção. E isso pode ter sido culminante para ele decidir que ele aceitaria entregar Jesus aos fariseus, aos judeus. Despertou o ressentimento. Exatamente. E também fala que ali, enquanto eles estavam reunidos, a multidão ficou sabendo que Jesus estava ali. E eles não estavam ali, não queriam estar ali só por Jesus, mas sim por ver de uma forma real, carnal, o que Jesus tinha feito na vida de Lázaro. Né? Ninguém tinha visto alguém sendo ressuscitado. E Lázaro era uma prova de que Jesus era Deus e que Lázaro ali ele foi abençoado através de ser ressuscitado. Então, muitas pessoas também foram ali procurar Jesus através da vida de Lázaro. Isso também é muito interessante para saber que outras pessoas são canais, né, testemunhas do que Jesus tem feito na nossa vida. E atualmente nós podemos também ser testemunhas do que Deus tem feito, de quem é Deus, de quem é Jesus também, através da nossa vida, do nosso testemunho. É verdade, Damaris. E continuando a história, né, a gente caminhando aí já para a parte aí do sacrifício, Jesus ele já sabia o que iria acontecer. E é interessante que no capítulo 12, né, ainda, versículo 27, Jesus diz assim: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para esta hora. Pai,
glorifica o teu nome. Então é interessante que era uma hora de aflição, ele admite que estava angustiado, né, depois de passar por tudo isso mesmo, vindo, né, ali os aplausos, vamos dizer assim, do povo, ele já sabia que aquelas mesmas pessoas seriam as pessoas que seriam, de certa forma, responsáveis pela sua condenação também. E ele está angustiado, ele faz uma coisa que às vezes a gente deixa de fazer, mas o próprio Cristo fez, recorrer ao Pai. Ele vai lá e ora a Deus, ele derrama toda a sua tristeza, a sua angústia, e ele pede para que Deus o prepare para esse momento tão crucial. Então fica a reflexão para a gente, né? Que a gente também possa buscar as forças em Deus em momentos difíceis, porque Jesus, ele era o próprio Deus, mas ele também era humano. Então ele deu o exemplo ali, no momento mais difícil ali da vida dele, ele procurou o Pai. Será que a gente está procurando o Pai nos momentos difíceis da nossa vida? Ou a gente deixa para falar com todo mundo das nossas angústias, mas não fala com Deus? Então acho que é uma coisa que a gente pode refletir também. Então, pensando nisso, agora a gente vai para uma pergunta bastante reflexiva aí para o público, né? Pensando no contraste entre Maria e Judas e Simão. Enquanto eles se esqueceram do que Jesus havia feito, Maria transformou essa lembrança em adoração, o que ajuda você a manter viva a memória do que Jesus já fez em sua vida. Bem, como está aqui E essa semana a gente vai agradecer. Agradecer ao Atos, que foi da União Sudeste Brasileira, mas na terceira região foi muito abençoado. Né? Nós tivemos no distrito de Olaria, eles fizeram um Atos muito abençoado, fizeram em cada igreja do distrito deles, na Penha Circular, na Penha em Olaria, foi muito abençoado. O pessoal de Manguinhos, que foi na Dark de Matos, que tiveram testemunhos, palestras, sermões muito edificantes. O Espírito Santo estava ali com cada um deles, em cada canto da União, mas foi bem interessante. Em Parada de Lucas, que foi a Tardilha, que foi animada, que foi abençoada. Muito bom, gente. Foi muito boa também. que não foi E no perdido. Engenho da Rainha também, que foi muito bom, que foi na Igreja do Engenho da Rainha, foi muito abençoada. Então, vamos orar também por cada jovem que estava, cada pessoa que estava no Atos, que sofreu o reavivamento, teve seu testemunho, que se mantenha sempre em oração, sempre em comunhão com Deus, para que possa dar um testemunho aos outros, às pessoas que não conhecem desse amor de Deus. E um convite para agora, para o mês de julho, que é o desafio, né? Não desafio, mas é a missão do Ministério Jovem, é a Semana de Geração Jovem. Julho é um mês muito esperado da Semana de Geração Jovem. Então vem aí nas próximas semanas, aqui na terceira região, mas também na divisão sul-americana toda, teremos Semanas de Oração Jovem. Então, se você morar perto de alguma igreja adventista, o mês de julho é dedicado ao jovem. E você será muito bem-vindo. Porque jovem na igreja adventista é de 0 a 100 anos. Então, você vai ser muito bem-vindo. E hoje, né, vamos orar por isso. Pelos jovens, pela bênção que foi o Atos na União e na terceira região. Alessa, pode orar. Claro. Oremos. Senhor amado Pai, te agradeço por esse momento, todas essas atividades que o jovem tem realizado. Que eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo ele continue a partir desses momentos que a Tua unção possa continuar buscando a cada uma dessas pessoas que estão buscando a Ti também, que cada projeto possa ser para a Tua honra e para a Tua glória de fato. Assim como a gente viu na lição, o Senhor sempre a cada um de nós tem dado todas as oportunidades, tem dado todas as opções possíveis para que a gente não perca a oportunidade de estar na eternidade, Pai. E eu peço ao Senhor que esse desejo pela eternidade, esse desejo de estar contigo, ele possa se concretizar na nossa vida, na vida daquelas pessoas que estão escutando aqui, daquelas pessoas que ainda irão escutar através da Semana de Oração Jovem, e que o Senhor possa conduzir cada Semana de Oração Jovem, cada palavra conduzida ali, cada louvor cantado para o desejo de entregar o coração ao Senhor. Entrego esse momento, tudo que ainda será feito,
todo esse preparo dos jovens, todos aqueles que estarão lá, e que o Senhor possa se fazer presente acima de tudo. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o Lição e